Boa tarde, Piauí e nações. O programa de hoje está especial demais, cheio de informação maravilhosa para você. Nesta quinta-feira vamos falar com uma especialista em distúrbios de hormônios femininos. Ela é ginecologista, vai falar pra gente sobre a menopausa, esse período crítico aí da vida da mulher. E aí você pode mandar suas perguntas para tirar dúvidas. Já manda aí um monte lá no Instagram, @bandmulherpiauí. Tem matéria na praia, tem mulher completa, é claro. Vocês já sabem que é o melhor quadro da televisão brasileira, é lógico. Tá imperdível, não sai daí. O devocional de hoje nos convida a refletir sobre confiança e entrega. Em meio à correria da vida, às pressões diárias e aos desafios que muitas vezes parecem maiores do que nós mesmas, Deus nos chama a parar, a respirar e a lembrar. Ele continua no controle de todas as coisas. A palavra nos ensina que os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Isso significa que não é na nossa capacidade, não é na força do nosso braço, mas na dependência de Deus que encontramos o descanso para a alma. Quando escolhemos confiar, mesmo sem entender o que está acontecendo, sem entender o caminho, o medo perde o espaço e a fé cresce. Talvez hoje você esteja vivendo um tempo de espera, de silêncio, de decisões difíceis. Saiba que Deus trabalha nos bastidores, alinhando tudo. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Cada lágrima, cada oração e cada passo de fé são vistos e honrados. Confia que nesse dia você entregue as suas preocupações ao Senhor, escolha crer acima das circunstâncias e permita que a paz de Deus guarde o seu coração. Que a esperança se renove, que a fé se fortaleça e que você caminhe com a certeza de que Deus vai à frente, abrindo os caminhos onde parecia não ter saída. Eu desejo que o seu dia seja marcado pela presença de Deus, pela confiança no tempo dele e pela alegria que vem do céu. Amém? Recebe a bênção de hoje e vamos lá. Agora vamos para o melhor quadro da televisão brasileira. Qual é? Mulher Completa. Eu sou suspeita em falar, vocês já sabem, né? Mas é claro que é o Mulher Completa comigo, Euca Veras. Escutem, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Esta parábola é uma história contada por Jesus sobre um semeador que espalha sementes em diferentes tipos de terreno, representando a palavra de Deus sendo semeada em terrenos diferentes. Você sabia que Jesus não curou, ele não fez milagres na terra dele, no lugar em que ele nasceu? Lá ele não conseguiu fazer milagres. Por quê? Porque o povo daquele lugar, devido à incredulidade, eles não acreditavam que Jesus podia fazer milagres. Então, quando não abrimos a porta do nosso coração, Jesus não entra e o milagre não se realiza. Então, abra o coração para esta palavra, para que ela entre e que o seu coração seja um solo fértil. Quando se fala em parábola, podemos entender essa palavra parábola como um recado de Deus para você e para a sua vida. As sementes nós podemos entender como a boa nova, o evangelho, a palavra de Deus. O solo nós entendemos como o seu coração, o meu coração.
Nesta parábola, Jesus nos fala de 4 tipos de solo. O primeiro, quando ele fala à beira do caminho, ele fala de um coração endurecido, distraído e orgulhoso. No segundo solo, que é o solo rochoso, a terra era pouca, não tinha profundidade. A pessoa ouve a palavra de Deus, se empolga naquele momento, mas ela logo se desiste, ela vai se distrair, vem os problemas, vem as turbulências e você se distrai e desiste. Isso aqui está devagar demais, está complicado demais, eu vou desistir. E o terceiro são os espinhos, que se trata da nossa mente. Vem o nosso ego, vem a preocupação do dia a dia, a preocupação em ficar rico, as riquezas da vida, os prazeres terrenos. Isso nos distrai e as distrações nos roubam do propósito de Deus. Por último, ele vem falar que a semente caiu em uma boa terra e daí ela deu frutos. E o que seria essa boa terra? Como sabemos que uma terra é boa? Quando você está lá no seu sítio plantando uma semente, como é que você sabe que deu certo? Pelos frutos que aquela semente vai dar, não é verdade? Pois se você não está tendo frutos na sua vida com as sementes que você tem plantado, possivelmente você está precisando cuidar mais da sua terra. Você está precisando liberar perdão, você está precisando moer o orgulho, você está precisando adubar o terreno do seu coração, igual o jardineiro faz, adubando, para que aquele jardim possa dar frutos. Declare agora, onde você está, que o solo do seu coração é bom. Declare perdão. Declare, Senhor, eu te peço agora, moe o orgulho. Me mostra, Senhor Jesus, o que eu preciso, quem eu preciso perdoar, quais são as situações que estão travando que as minhas sementes tragam frutos para a minha vida. Agora também, quando você fizer essa oração, aceite as consequências. As sementes plantadas irão brotar, trazendo vida e gerando frutos. Na primavera, o agricultor prepara a terra e espiritualmente também precisamos arrancar os espinhos, que são as preocupações, as distrações, e retirar as pedras, que é a dureza, a falta de profundidade, a falta de interesse, para que a semente da palavra de Deus crie raízes firmes. Portanto, em resumo, nós podemos dizer que a primavera é a estação que simboliza o coração fértil que fala aqui nesta parábola. E só assim nós estaremos prontos para receber a semente e florescer e daí ter uma vida abundante. E é isso que eu te desejo hoje, mulher, que você possa encontrar a clareza que vem dos céus, para que você entenda qual tipo de adubo o solo do seu coração está precisando. E que todas as sementes que você plantar floresçam, tragam frutos, tragam cores, tragam amores, traga tudo de bom que você merece. Até o nosso próximo episódio. Olha aí, vale a dica, vale refletir. E esse foi o nosso quadro Mulher Completa de hoje. E agora, ainda em clima de férias, a movimentação continua no nosso litoral. A Viviana Braga foi conferir essa agitação na praia de Barra Grande, que é um dos destinos mais procurados do nosso Brasil, maravilhoso nosso litoral. Roda aí. Tá reconhecendo esse cenário aqui atrás de mim? É isso mesmo, hoje a nossa reportagem veio visitar a praia de Barra Grande, porque se é para falar de férias no litoral do Piauí, a gente tem sim que mostrar os encantos desse vilarejo, que é um dos mais prestigiados pelos turistas que visitam o litoral piauiense. E isso porque, além das belezas naturais, como essa imagem que você vê agora atrás de mim, e também as belas imagens que o nosso repórter cinematográfico Zeca Moreno fez aí, que você está acompanhando agora, tem também uma gama enorme de opções para a diversão de quem está curtindo as férias aqui no litoral do Piauí. Passeios, culinária, muito artesanato
Tudo isso você encontra no vilarejo da Barra Grande, na praia da Barra Grande e, claro, também em toda a região aqui do Cajueiro da Praia, o município onde está localizada a praia da Barra Grande e também outras praias muito prestigiadas e famosas do litoral piauiense, como a Praia da Barrinha, Praia de Morro Branco e também a Ponta do Sardim. Você fica então agora com as belas imagens registradas pelo nosso colega o Zeca Moreno e curte um pouco mais desse clima, os últimos momentos das férias de janeiro, o solzão do Piauí, o mar com esse verde esmeralda que encanta a todos e, claro, toda a riqueza e beleza do nosso litoral piauiense. Pronto, a gente vai falar agora aqui com o Eduardo, que é do Santo Antônio do Retiro, no estado de Minas Gerais, está visitando o litoral piauiense pela primeira vez. Eduardo, conta pra gente o que é que você está achando das belezas do litoral piauiense e o que tem mais gostado aqui esses dias. Aqui é muito bonito, assim, realmente as praias daqui são exuberantes. Realmente aqui tudo é muito lindo, as pessoas são muito gentis, muito gente boa e eu tô gostando bastante. Vai voltar mais vezes? Com toda certeza. Agora, Miguel, você é de Parnaíba e já tem assim muito costume de visitar o litoral piauiense, óbvio, mora aqui, mas a praia de Barra Grande também veio trazer o primo para conhecer os encantos da Barra Grande. Fala pra gente. Praias, as piscinas, muitas coisas legais tem aqui. E ele toda hora sai à noite só pra ficar rondando no condomínio falando com um amigo dele no celular. Olha, Lucas, e claro que se a gente tá falando da Praia da Barra Grande, dos encantos e toda a diversão que o pessoal curte aqui durante as férias, eu tenho que conversar com quem está curtindo esses momentos especiais. Por isso agora eu estou aqui ao lado da Ana Clara, que é de São Paulo, e também da Victória, que é de Altos, aqui no estado do Piauí também. Eu quero ouvir delas, elas vão nos contar o que estão achando desses últimos momentos das férias aqui no litoral do Piauí. A Ana Clara, que está visitando o nosso estado pela segunda vez. Ana Clara, conta pra gente, o que é que você está achando do litoral do Piauí, especialmente aqui da Vila da Barra Grande? Eu tô achando muito bom, muito legal. É incrível aqui. As praias de São Paulo não é tão bom como a daqui, então eu sempre venho pra cá passar as férias daqui. E eu tô gostando muito, muito, muito mesmo. O que é que mais te encanta no litoral piauiense? Você falou que até prefere mais aqui as praias do Piauí do que lá do seu estado de São Paulo. Então conta pra gente, o que é que mais te encanta aqui no litoral piauiense? Eu acho que o povo nordestino é muito legal, muito resenha. E também porque aqui é um lugar super agradável e a água é muito clarinha mesmo. Tá vendo aí, Lucas? É claro, além de falar das belezas naturais, ela fala do povo piauiense, uma hospitalidade sem igual. Como a Ana Clara, que é de São Paulo, disse, é um povo muito resenha. Agora eu quero ouvir a Victória, que é de Altos, já deve ter mais costume aqui de visitar as nossas praias, Victória, mas conta pra gente, como que estão sendo esses momentos aqui de férias, tá curtindo, o que é que você tem feito com a família e com os amigos durante esses dias aqui na praia de Barra Grande? Eu gosto muito de ir pra cá, porque como lá em Altos não tem praia, essas coisas, a gente vai muito pra cá e a gente gosta muito. O que é que você acha mais divertido de curtir aqui no litoral do Piauí?
do mar, banhar de piscina, essas coisas. Tudo de bom. Você indica quem quiser vir conhecer o litoral do Piauí tem que vir aqui na praia de Barra Grande? Tem. A gente segue aqui curtindo esse litoral do Piauí na praia da Barra Grande, a praia queridinha do litoral piauiense. A gente vai conversar agora com um pouco dos turistas que estão curtindo esse litoral, as famílias, as crianças, todo mundo por aqui. Eu quero aproveitar para conversar aqui com ela e ele. Qual o nome? Sérgio. E você? Ciele. São de onde? Brasília. Nossa, que legal, da capital do Brasil, Lucas, diretamente aqui para a praia de Barra Grande. Conta para mim o que é que você está achando das férias aqui no litoral do Piauí, especialmente do vilarejo da Barra Grande. Muito interessante, né? Já é a segunda vez que a gente vem para Barra Grande, a gente gosta muito daqui, já estamos com o plano de voltar no próximo ano. E a pequena já é a terceira vez que ela vem para cá, para o litoral piauiense, né? Tá com 3 anos, todo ano a gente traz ela aqui para dar um banho de praia e conhecer as belezas naturais aqui do estado. Agora conta aqui para mim você, eu vi que estavam bem atentos, observando as crianças, Lucas, aqui na beira da praia. O litoral piauiense tem exatamente essa característica, é um mar tranquilo, água quentinha. Conta pra mim, o que é que te motiva tanto a vir passar as férias no litoral do Piauí? E claro, especialmente trazer a família, as pequenas. Fala pra gente da sua experiência. A paz, a tranquilidade, né? O mar calmo, o vilarejo é tranquilo, é seguro e as crianças adoram, né? A praia. E de todas as praias que a gente já foi, essa aqui é a top 1. Você ama, Maria? Fala pra ela. Você ama Barra Grande? Sim! Ai, Lucas, que delícia! E a gente fica por aqui com essa alegria, toda a fofura dessa princesa, da família que veio de Brasília para curtir o nosso litoral piauiense. Eita, meu povo, que Barra Grande é lindo demais, maravilhoso demais. Ô Piauí gostoso esse nosso, né? Vamos de um breve intervalo agora, não sai daí porque temos uma convidada maravilhosa já aqui no Band Mulher. Voltamos, estamos de volta e agora nós vamos receber aqui no Band Mulher uma especialista em desequilíbrios hormonais da mulher. Vamos conhecer? Não, nós vamos agora repetir a entrevista com a doutora Indira Braga. Foi tão boa a entrevista com ela que a gente teve no ano passado que todo mundo pediu para repetir e a gente trouxe novamente aqui. Seja bem-vinda, doutora Indira. Olha como ela é linda. Boa tarde, seja bem-vinda. Senta aqui. Obrigada, Euca. Obrigada mais uma vez pelo convite. Prazer estar aqui e foi tão bom que a gente repetiu. Estou muito feliz com a acolhida do público, a nossa audiência. Foi e eu bacana. Quero dizer que foi tão bom, gostei tanto da doutora Indira, que agora eu sou paciente da doutora Indira.
Eu, nesse período de final de ano aí, eu fui consultar com a doutora, amei a consulta. Ela é aquela médica como eu gosto, que ela pede milhões de exames, tudo está sendo examinado. Então, é uma doutora que eu recomendo. E parabéns, viu? Gostei demais da consulta com fico você. feliz Gostei pela confiança. demais. Ela não é só linda não, viu? É competente também. Então, eu super indico de olhos fechados. E me fale, hoje a gente vai conversar sobre menopausa. Isso, eu fiquei bem feliz quando pensamos aí, quando você falou sobre o tema, porque eu me sinto, eu falo que hoje para mim falar de menopausa, trabalhar com mulheres nessa fase, é muito mais do que querer cuidar bem das mulheres que eu atendo, porque muitas mulheres, muitas pacientes que eu comecei a atender lá atrás, hoje elas estão nesse caminhar da perimenopausa. Então, antigamente a gente pensava em menopausa só aquela mulher que parou de menstruar, que é quando essa mulher ia para o médico. E hoje não, hoje a gente recebe as mulheres ali perto dos 40, né? As mulheres que estão ali nos 40 mais, 45 mais, que elas já percebem o impacto dos desequilíbrios hormonais. E aí, para mim, ainda tem um significado muito grande, porque me marcou muito a menopausa da minha mãe. Oi, doutora. Me marcou muito, que marcou? Porque quando minha mãe entrou na menopausa, eu estava entrando no R1. A ginecologia, eu terminei os 6 anos de medicina, e aí são mais 3 anos de ginecologia obstetrícia. Então, 2014, na verdade, na minha formatura, minha mãe lembra, foi a última menstruação dela, 2012. Mas até então, esse mundo feminino, o mundo ali das questões hormonais, ele era desconhecido para mim. Então, eu lembro que quando eu fui morar em Salvador para fazer a residência médica, foi o pior momento da vida de minha mãe. Porque era um momento que aí é o que é importante a gente falar, e você tá de parabéns em trazer um tema que poucas pessoas falam, abordam, que a mídia ainda não traz da forma que deveria, porque informação é poder. E que também tem preconceito, né? É um tabu. De certa forma, eu percebo que as mulheres não querem dizer. Elas têm vergonha. Estão passando por essa fase porque tem vergonha, como se a mulher ficasse... Perdesse a sexualidade dela, a feminilidade. Um tipo de incompetência feminina. Eu entrei na fase da incompetência feminina. E não é isso, né, doutora? Não é isso. A gente fala muito que a menopausa, ela não é um fim. A menopausa, ela é um começo, é um recomeço. É uma mulher mais madura, é uma mulher independente, é uma mulher consciente do que ela quer. Ela já tem ali muitas, filhos já ali encaminhados, ela já está ali muito bem consolidada no trabalho, com a carreira já ali muito, já bem estabelecida. Muitas com pais idosos que elas demandam todo ali um cuidado, e muitas vezes é um balde de água fria. Elas são pegas de surpresa por sim. Muitas estão menstruando ainda, então elas não entendem como que é a menopausa, se eu estou sangrando, se ainda estou menstruando. Só que aí é o caminhar. Então hoje eu falo que para mim me marca assim, de uma forma, o cuidado que eu tenho com essas mulheres, ele é um cuidado que ele vem, que é o cuidado que eu preciso ter comigo, porque pra gente cuidar a gente tem que estar bem. Eu tenho uma filha, uma criança que daqui uns dias vai ter ali sua primeira menstruação, que vai se tornar uma mulher que vai entrar na menopausa. Você precisa ser uma mulher, como é a referência dela, é a mãe, tem que ser uma mulher feliz, tem que ser uma mulher de bem com a vida. Exatamente, porque a gente não consegue dar o que a gente não tem. E a minha mãe, como eu pontuei, minha mãe entrou, eu conto isso para todas as minhas pacientes no consultório. Então, minha mãe abriu a menopausa com quadro depressivo. Eu levei em 2000. Ela ficou depressiva. Ficou depressiva. Eu levei a minha mãe. Ela teve sintomas depressivos. Não era depressão, era menopausa, era desequilíbrio hormonal, era falta de estradiol no cérebro. Então pode causar até como. É um sintoma como se fosse de depressão. Exato, essa mulher ela fica mais ansiosa. Eu levei minha mãe no psiquiatra, psiquiatra, terapia, e a gente não entendia. Na época eu entrando ali começando a ginecologia, a residência, então também a gente não conseguia. E lá naquela época, se hoje a gente já tem uma carência em relação a esse olhar, a entender que eu não preciso esperar essa mulher parar de menstruar, a entender que inúmeros outros sintomas vêm, sintomas do ponto de vista mental, de saúde mental. Muitas mulheres abrem quadros de questões psiquiátricas nessa fase, na menopausa, na
Porque tem um Qual a caminhar. diferença da perimenopausa para a menopausa? A menopausa é como se fosse uma data de aniversário. E aí é onde gera confusão. Por quê? Data de aniversário de quê? Da última menstruação. Então, a menopausa é um marco. Parabéns. Isso, parabéns. Sua menstruação foi embora, você está na menopausa. Só que a perimenopausa, ou seja, a perimenopausa eu falo que é uma estrada. A menopausa é o destino final, não final no sentido ali mais, né? Mas a menopausa é o marco final da vida reprodutiva. Sim. Mas a peri, ela é o caminhar, porque o ovário, os ovários, eles não param de funcionar de vez. Os ovários que produzem ali os hormônios estradiol, testosterona, progesterona, eles vão tentando. Eles vão ali fazendo todo um esforço para funcionar, para produzir os hormônios, para liberar. Tentam, mas não conseguem mais, tentam. Por isso que a perimenopausa é a fase mais desafiadora. É quando a mulher mais sofre. Muitas falam, o ovário tá lá. O ovário tá ali lutando e às vezes o que é que ele faz? Ele descontrola, é como se perdesse as rédeas e aí às vezes ele joga hormônio demais. E essa mulher começa a sangrar mais, começa a ficar mais irritada, com dor nas mamas, com dor de cabeça, com sintoma, ou seja, é quando a TPM piora. Então, se eu pego ali uma mulher 40 a mais no consultório que ela fala, nossa, minha TPM piorou, eu não era assim, tô sangrando mais, eu preciso me atentar. E esse olhar, ele ainda não existe, por isso que eu te parabenizo mais uma vez, porque a gente precisa falar da menopausa, entendendo a fase que vem antes. Tem alguns takes que eu passei para produção. Vamos ver os vídeos. São bem, uns vídeos que são bem interessantes. Doutora, porque... mas tem mulheres que param de menstruar antes dos 40, né? Mas é exceção. Sim, é raro, é o que a gente fala de menopausa. A gente chama de menopausa precoce. E aí essa mulher, ela vem sofrer. Se ela parou de menstruar aos 40, ela tá sofrendo antes. Ela já vem sofrendo ali com esses sintomas pode antes. Colocar. Vamos ver o vídeo. Que é a névoa mental. É uma mulher que... O que é essa névoa? É um cérebro em parafuso, é uma confusão mental. Não lembra mais onde deixou a chave, esquece... o cartão em casa e não lembra, tem que pegar um filho na escola e não lembra de pegar. Eu já tive pacientes Esquece de pegar o filho na escola? Esquece de pegar o filho na escola. Eu já tive pacientes de dizer assim, doutor, eu fui colocar, tinha alguém fazendo ali a comida, o almoço em casa e simplesmente ela não lembra, não descobriu e não sabe aonde deixou. Acha que ia colocar a comida na geladeira e não colocou e não lembra. Então é essa confusão, é a sensação que a sua mente ela tá ali, ela tá dispersa, você não consegue se concentrar, você não consegue lembrar do que precisa fazer. Então é uma confusão mental, é uma névoa mental. É aquela cabeça que tá ali sem conseguir foco, sem conseguir se concentrar. E isso impacta muito na qualidade de vida, né? Com certeza. Tem mais vídeos aí, né? Tem Pede pra produção colocar, tem mais vídeos. Que piora a partir dos 38 anos, isso pode ser o início da perimenopausa. E o que acontece é que no nosso cérebro existem receptores para estrogênio e progesterona em áreas que modulam a dor. E é justamente essa oscilação hormonal desse período, desses hormônios estrogênio e progesterona, que causa uma série de alterações neuroquímicas e neurotransmissores e também um processo de vasodilatação cerebral que justamente piora as dores de cabeça, deixa essas dores cada vez mais frequentes e cada vez mais resistentes ao uso de analgésico. Por isso que não basta simplesmente tratar a dor com analgésico, e sim reequilibrar esse terreno hormonal. E esse é bem interessante porque ele mostra justamente a ação. E aí a gente consegue entender que a menopausa, ela é uma transição neuroendócrina. A menopausa, essa transição, esse caminhar perimenopausa é muito mais do que uma ausência de menstruação, do que os calorões, do que reduzir a libido. Ela é uma transição neuroendócrina. É uma mulher que realmente, se ela não tiver todo esse apoio, se ela não for validada, quantas chegam no consultório com essas queixas e muitas são diagnosticadas com outras condições. Então, dizem que é outro tipo de problema, não procura... Exato. Não entende essa fase, não entende o quão os hormônios eles impactam no sistema como um todo, principalmente aqui em cognição, em memória,
na questão do controle das emoções, e impacta muito. Então, muitas mulheres, elas, e principalmente aquelas que já têm, que aí é onde a anamnese, ela precisa ser, o cuidado no consultório, ele tem que ser o detalhe. Porque se é uma mulher, por exemplo, que teve um puerpério difícil, quando ela me conta que ela teve um puerpério difícil, eu já tenho que estar ali antenada, que eu sei que essa menopausa, essa peri, ela vai ser desafiadora. A gente vai construindo, é uma construção, mas dessa forma a gente consegue ajudar, inclusive na escolha da terapia. Porque aí, como a gente tem uma terapia muito ampla, com várias possibilidades de reposição, cada mulher vai se encaixar em um perfil de combinação. E quais são esses perfis aí de terapia que pode ser passada para a mulher? É só o hormônio ou tem alguma outra coisa? Importante essa pergunta, porque não é só sobre hormônios, e é o que eu falo no consultório. Então, na verdade, o hormônio, ele é a cereja do bolo. Eu falo muito isso no consultório para as pacientes, porque muitas chegam nessa fase que já entendem que realmente tem algum desequilíbrio hormonal e elas acham que só reposição. Então, a gente tem que pensar no hormônio como um combustível, só que o nosso corpo, ele não tem só os hormônios de combustível. A gente tem vitaminas, a gente tem a parte do estilo de vida, que é importante. A gente tem sim que falar de alimentação, de controle do estresse, ou seja, é essa combinação de medidas que vai fazer com que essa mulher da perimenopausa e da menopausa, ela viva mais, ela viva bem, ela viva feliz. Então, é uma conquista que nós, mulheres, precisamos ter. De realmente ter direito a uma terapia hormonal que seja segura e que seja eficaz. Então, muita coisa mudou. E aí, quando você falou desse tema, eu fiquei muito feliz, porque a gente tem que quebrar, desmistificar, trazer informação para que essas mulheres, elas se sintam acolhidas, para que elas se sintam validadas. Porque muitas vezes... Trazer consciência, na verdade, Trazer consciência, né? Porque exatamente. Quando a gente tem consciência de um problema, você vai atrás do caminho para resolver, né? E justamente a informação vai fazer também com que elas entendam, nossa, esse cansaço meu, ele não é só porque eu estou trabalhando muito, porque eu estou com um filho, né, ali com as demandas de casa, não é só porque eu estou mais estressada. Esse cansaço, ele pode ser por outra razão, ele né? pode ter uma outra razão, ele pode ser por um desequilíbrio hormonal. Nossa, meu peso, que é uma queixa muito comum nessa fase. Doutora, não consigo perder peso. A falta do estradiol, a gente até tinha falado sobre ele, a falta do estradiol impacta em acúmulo de gordura abdominal, gordura visceral. Olha assim. A mulher que entra na menopausa, na peri, nessa fase que ela está ali acima do peso, com o percentual de gordura aumentado, se ela não iniciar ali um acompanhamento, ela vai ter uma dificuldade. É uma fase que o colesterol aumenta, porque o estradiol, os hormônios, a molécula base é o colesterol. Mexe com tudo, né? Até o coração. Mexe até com o colesterol. tudo. E a reposição hormonal, ela traz um benefício para o coração, ela é protetora. É como se o estradiol limpasse os vasos, as artérias, limpasse, tirasse a gordura. Mulher, né? Então, a mulher, ela tem inúmeros benefícios. Inúmeros benefícios. Temos perguntas. Hoje, quanto tempo a mulher vive, em média, após a menopausa? Nossa, não tinha nem parado para pensar nisso. Pronto. Então, se a gente pensar que hoje a expectativa de vida, antes a mulher vivia até os 30 anos, lá atrás, muitas mulheres nem chegaram na menopausa, nem sabiam o que era. E hoje todas nós vamos estar lá. Então, se a gente pensar que a expectativa de vida ela aumentou, a mulher ela vai viver praticamente 1/3 da vida dela na menopausa. Ou seja, se a média de idade que a mulher brasileira entra na menopausa é ali entre os 49 e 51, a mulher está vivendo 80, 90, 97 anos. É muito tempo, né? Imagina quanto tempo sofrendo. Pelo amor vai de passar? Deus. Não, vai passar nada, tem que ir atrás. E é aí, muito tempo. É muito tempo. E aí, quando a gente pensa nessa idosa, eu falo muito isso também. Como é que essa mulher levanta da cadeira? Porque eu preciso de hormônio para ter massa muscular. Existe a sarcopenia.
A sarcopenia é uma doença onde eu não tenho massa muscular. Que perde também, doutora. Que perde. Então, como que essa mulher tem mobilidade? Como é que essa mulher vai ter independência em casa? Fraturas, osteoporose, o risco aumenta numa menopausa não tratada. Tá vendo? Tá vendo aí? Existe tratamento para aliviar os sintomas da menopausa quando a reposição hormonal é indicada? Sim, existe tratamento. Então, quando a gente fala que você pontuou muito bem, é só a terapia hormonal? É só eu prescrever um hormônio? Não adianta eu prescrever uma terapia hormonal e eu não ter o restante. Quando a gente fala em longevidade, existem pilares. Então, eu preciso ter ali um sono adequado, eu preciso ter uma saúde intestinal, controle de estresse, eu preciso de uma alimentação balanceada para que a minha terapia hormonal consiga fazer efeito. Então, existe tratamento? Existe. A terapia hormonal individualizada, a terapia hormonal adequada consegue devolver e trazer qualidade de vida para essa mulher. Consegue sim. Certo. E, doutora, a atividade física nesse período é importante? De extrema importância, porque para eu também conseguir fazer prevenção de osteoporose, que o risco vai ser maior nessa, né? A perda de massa muscular, ela já vem ali com a idade. A partir dos 30 anos, a gente vai perdendo massa muscular a cada ano. Imagina se a gente não institui ali medidas para que eu consiga manter essa massa muscular associada a uma baixa hormonal. Então, a atividade física, ela é... Vai sem coragem mesmo, né? Tem que ir. Mas vai aí, sem coragem vai mesmo? sem coragem, vai como disciplina, porque tem que fazer. Só que à medida que o tratamento ele vai sendo iniciado, elas percebem, elas falam, nossa, é uma virada de chave. Começa a melhorar. É uma virada de chave. Essa mulher, ela vive, ela volta a viver. Porque realmente muitas falam, nossa, eu não me reconheço mais. Não se reconhece porque não é nem só da autoestima, né? Então vem a questão do corpo que ela não reconhece, mas ela fala, poxa, eu não era assim, eu era diferente. Eu não tenho vontade de sair, eu só quero ficar em casa, eu não quero socializar. E elas percebem que quando tudo se alinha, por isso que eu falo que não vai ser o ideal. Às vezes, sim, puxa, né? A gente vai colocando na balança, tem paciente, doutor, eu não vou conseguir vir a cada 4 meses, eu consigo vir a cada 6 e a gente vai ajustando. Mas tem casos que são bem desafiadores. Às vezes eu vou precisar fazer ajustes nesse tratamento, nessa terapia, tempo, né? A cada 3 meses, para ir entendendo a resposta dessa mulher e aí depois dá para ficar a cada 6 ou uma vez no ano, exatamente. Pois pronto, muito obrigada. Onde que as telespectadoras podem te encontrar? Eu atendo no Manhattan, na clínica doutora Caroline Baima, 10º andar. E o Instagram? @doutora Indira Braga. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez. O Band Mulher fica por aqui. Agradeço a sua audiência, a sua companhia por estar com a gente nessa tarde especial. Muito obrigada. Desejo um ótimo dia para você e até amanhã.